Meu marido me disse: se você não consegue confiar em mim passando todos os fins de semana com a minha ex-mulher, talvez não devamos ficar juntos. Eu olhei bem nos olhos dele e respondi: você está absolutamente certo. Na manhã seguinte, eu assinei a papelada de transferência para São Paulo que eu vinha recusando por ele, quando ele me mandou uma mensagem perguntando: o que você vai fazer neste fim de semana? Eu enviei uma selfie minha no aeroporto de Congonhas. A mensagem de texto brilha na tela do celular de Caio como um letreiro de neon no nosso quarto escuro. Não vejo a hora de te ver hoje. Já faz tempo demais. D. Minhas mãos tremem enquanto eu coloco o celular dele de volta na cabeceira, exatamente onde o encontrei. Duda, a ex-mulher. A mulher que ele tem encontrado todos os domingos há 3 meses, alegando que é apenas um café inocente entre velhos amigos. A mulher que, aparentemente, está contando as horas para ver o meu marido de novo. Eu me enfio de volta sob nossos lençóis de algodão egípcio, fingindo dormir enquanto minha mente acelera. O celular tinha vibrado às 5h47 da manhã. Quem manda mensagens tão cedo, a menos que tenha passado a noite toda pensando em alguém? Eu forço minha respiração a se manter estável enquanto Caio se mexe ao meu lado, a mão alcançando o celular automaticamente, como se fosse um suporte de vida. O brilho suave ilumina o rosto dele enquanto ele lê a mensagem. Eu observo por entre olhos mal abertos enquanto um sorriso se espalha pelo seu rosto. Aquele tipo de sorriso que eu não vejo há meses ser direcionado a nada que me envolva. Ele responde rapidamente, os dedos se movendo com uma familiaridade praticada pela tela. A resposta é breve, mas a expressão dele sugere que está cheia de um significado que eu não deveria entender. Bom dia, linda. A voz dele carrega aquela animação forçada que as pessoas usam quando estão escondendo algo importante. Ele se inclina para beijar a minha testa e sinto o cheiro do perfume que ele já aplicou. Às 6 da manhã para um café de domingo com uma amiga, eu murmuro algo evasivo e me viro, dando a ele espaço para continuar qualquer que seja o espetáculo que está montando. Através do espelho na nossa cômoda, eu o observo escolher sua roupa com o tipo de cuidado geralmente reservado para entrevistas de emprego ou primeiros encontros. A camisa de linho que eu comprei para ele no Natal. A calça jeans de grife que custou mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Tudo coordenado para parecer casualmente caro. Este é o nosso ritual de domingo agora, há 3 meses. Desde que Duda Moraes anunciou seu retorno a São Paulo com uma mensagem de texto cuidadosamente casual que Caio compartilhou comigo, como se fosse algo totalmente inocente. Minha ex-mulher está de volta à cidade. Talvez eu tome um café com ela para botar a conversa em dia. Palavras tão simples para algo que desmantelaria sistematicamente nosso casamento. Um fim de semana de cada vez. Eu me lembro claramente daquele primeiro domingo. Caio se vestiu normalmente, então. Roupas casuais de fim de semana, 5 minutos para se arrumar, mal se olhou no espelho. Ele voltou 2 horas depois com histórias sobre a carreira de Duda como fotógrafa no Rio, as dificuldades dela em se readaptar a São Paulo, como ela precisava de orientação para navegar no competitivo mundo da arte. Eu ouvi enquanto organizava nossa estante de livros, notando a animação na voz dele quando descrevia os projetos dela, a forma como os olhos dele brilhavam ao discutir a visão criativa dela. Talvez devêssemos convidá-la para jantar, eu sugeri, testando o terreno. Eu adoraria conhecê-la direito. A sugestão caiu como uma pedra em água parada. O entusiasmo de Caio desapareceu, substituído por aquela expressão cautelosa que ele usava durante negociações difíceis com clientes. Ela é muito reservada no momento, está passando por uma transição difícil, talvez quando ela estiver mais estabelecida. Esse deveria ter sido meu primeiro alerta. Em 4 anos de casamento, Caio nunca tinha sido protetor da privacidade de ninguém, exceto da sua própria. Mas eu queria confiar nele. Confiei no homem que me prometeu para sempre em uma igreja cheia de 200 convidados. Confiei no parceiro que construiu essa vida linda comigo, tijolo por tijolo caro. Nosso sobrado no Pacaembu, que foi destaque em 3 revistas de design diferentes. Minha consultoria de marketing prosperando.
O escritório dele de canto com vista para a Avenida Paulista, éramos o casal que outras pessoas invejavam em festas de jantar, aqueles que pareciam ter decifrado o código para ter tudo. Então, ignorei os sinos de alerta, ignorei a forma como ele começou a se preocupar com sua aparência nos domingos, ignorei a crescente frequência dos encontros, a duração cada vez maior, os telefonemas noturnos que o faziam ir para o nosso quintal para ter privacidade. Eu até ignorei meus próprios instintos quando essas ligações começaram a se acontecer durante nossas conversas no jantar. Caio se desculpava enquanto saía para ajudar Duda com alguma crise profissional urgente que sempre parecia ocorrer durante o nosso tempo limitado juntos. O chuveiro começa a funcionar e eu sei que tenho exatamente 20 minutos antes que ele saia, totalmente preparado para mais um dia em sua realidade alternativa. 20 minutos para ficar aqui deitada e fingir que não sei o que sei. Fingir que não vi os extratos do cartão de crédito de restaurantes caros na Vila Madalena. Fingir que não percebi como nossos planos de fim de semana sempre são cancelados por emergências da Duda. Fingir que não comecei a dormir no quarto de hóspedes porque ouvir as conversas noturnas dele com ela me faz sentir mal. Meu celular vibra na minha cabeceira. Um e-mail do escritório da minha empresa no Rio de Janeiro, marcado como urgente. O assunto faz meu estômago revirar. Diretora da Divisão do Sudeste. Consideração final. Eu o apago sem abrir, assim como fiz com as 2 ofertas anteriores. R$155 mil anuais para chefiar a Divisão do Sudeste. Minha própria equipe, controle criativo ilimitado, uma chance de construir algo inteiramente meu. Mas aceitar significaria perturbar nossa vida perfeita no Pacaembu. Abandonar a linda existência que Caio e eu construímos juntos. Exceto que nossa vida não é mais perfeita, é? É uma ilusão cuidadosamente mantida, como aqueles cenários de cinema que parecem reais de frente, mas se revelam como nada mais que andaimes e pintura quando vistos por trás. A água para de correr. Eu o ouço cantarolando algo enquanto ele se seca com a toalha. Realmente cantarolando enquanto se prepara para sua traição semanal. O som aperta meu peito com uma combinação de fúria e mágoa com a qual estou me familiarizando demais. Eu me forço a sair da cama e ir para a nossa cozinha, precisando do ritual de fazer café para me ancorar em algo real. A luz da manhã entra pelas nossas cortinas italianas personalizadas, atingindo as bancadas de mármore que passamos meses selecionando. Tudo nesta sala fala de parceria, de decisões compartilhadas e sonhos combinados. A máquina de café expresso que compramos na Itália. A mesa de jantar, onde recebemos dezenas de jantares. A ilha da cozinha, onde planejamos férias e discutimos metas de 5 anos e imaginamos os filhos que eventualmente teríamos. Tudo isso agora parece evidência de um crime. Prova do que estou perdendo para uma mulher que usa camisetas de banda vintage e faz da pobreza artística algo casualmente chique. Caio aparece na porta, recém-saído do banho e perfeitamente arrumado. Ele está usando aquele perfume de novo, o caro que ele alegou ser um presente de um cliente, mas que eu nunca vi ele usar em nenhuma reunião de cliente. O cabelo dele está penteado com o tipo de precisão cuidadosa geralmente reservada para apresentações de diretoria ou sessões de fotos. O café está com um cheiro incrível, ele diz, beijando minha bochecha com lábios que têm o gosto do enxaguante bucal que ele usa antes de reuniões importantes. Você está acordada cedo para um domingo. Eu quero perguntar a ele sobre a minha mensagem. Quero exigir explicações para a rotina matinal que se tornou cada vez mais elaborada. Quero saber por que a ex-mulher dele está contando as horas até vê-lo. Em vez disso, eu lhe entrego seu café na caneca que comprei para ele no Natal passado. Aquela que diz melhor marido do mundo em uma escrita elegante. A ironia não se perde para nenhum de nós. Outra crise com a Duda? Eu pergunto, mantendo minha voz cuidadosamente neutra. Ele balança a cabeça, já checando o celular de novo. Política de galeria. Você sabe como o mundo da arte pode ser complicado. Eu, na verdade, não sei.
Nem ele, até onde eu sabia, até 3 meses atrás, quando ele aparentemente se tornou um especialista em navegação na indústria criativa. Mas eu balanço a cabeça de qualquer maneira, desempenhando meu papel no roteiro que ambos estamos fingindo seguir. Ele sai 20 minutos depois com um beijo que parece um pedido de desculpas e uma promessa de estar de volta para o jantar. Eu observo da nossa janela da frente enquanto ele caminha para o carro, notando o passo leve que costumava ser reservado para as nossas noites de encontro. O carro desaparece na esquina, levando meu marido em direção à fantasia que ele construiu com a mulher que costumava ter o seu nome. Eu ainda estou parada na janela e meu celular vibra de novo. Outro e-mail do Rio de Janeiro. Desta vez, eu não o apago imediatamente. Em vez disso, eu encaro o assunto e me pergunto o que aconteceria se eu finalmente dissesse sim para a vida que tem me esperado enquanto eu estive ocupada tentando salvar a que já acabou. O e-mail do Rio fica no meu celular, intocado, mas impossível de ignorar. Eu me sirvo de outra xícara de café e me acomodo na ilha da nossa cozinha, deixando o silêncio da nossa casa vazia me envolver como um cobertor que eu não quero, mas preciso. 2 semanas se passam antes que eu note as mudanças nos preparativos de domingo de Caio. Começa com o perfume. Não é o cheiro de dia de semana dele, mas algo mais profundo, mais caro. O tipo que ele usava no nosso primeiro jantar de aniversário naquele restaurante nos Jardins, onde não podíamos pagar o vinho, mas pedimos mesmo assim. Eu estou organizando nosso closet quando vejo a camisa de grife faltando do seu lugar de sempre. A azul marinho com a estampa sutil que eu paguei com 3 semanas de dinheiro de supermercado para o nosso aniversário. É terça-feira e Caio está no escritório usando seu uniforme corporativo padrão, o que significa que a camisa foi para outro lugar. A manhã de domingo confirma minha suspeita. Ele sai do nosso banheiro usando a combinada com uma calça jeans escura que provavelmente custou mais do que a nossa conta de luz mensal. A elegância casual de alguém se vestindo para impressionar enquanto finge não se importar. Camisa bonita, eu comento, dobrando as roupas de fim de semana dele em pilhas arrumadas. Ocasião especial? Pergunto. Apenas café com a Duda. Você sabe como o mundo da arte se preocupa com a imagem, né? Porque, obviamente, a rede profissional da ex-mulher dele exige que ele se vista como se estivesse indo para a inauguração de uma galeria. Em vez de tomar um café rápido entre velhos amigos, eu o observo passar 25 minutos no cabelo usando produtos que eu nunca ouvi tocar antes. Quando ele me pega observando seu reflexo no espelho do banheiro, ele oferece um sorriso envergonhado. Networking importante. Ele explica, como se arrumar o cabelo como um modelo de revista fosse um procedimento padrão para manter relacionamentos profissionais. Deve ser um networking muito importante, eu digo, tentando soar leve, enquanto algo frio se instala no meu estômago. Toda essa preparação para a Duda. A transformação é imediata. O rosto dele endurece. Os ombros se endireitam como se ele estivesse se preparando para ir na batalha. Não seja ridícula, Camila. Adultos podem ser amigos de seus ex, sem que isso signifique nada. A palavra ridícula me atinge de forma errada. Em 4 anos de casamento, ele nunca chamou minhas preocupações de ridículas antes. Mal orientadas. Talvez. Pensando demais. Com certeza. Mas nunca ridículas, como se eu fosse uma adolescente ciumenta, imaginando problemas que não existem. Eu não disse que significava alguma coisa. Eu respondo com cuidado. Só notei que você está se arrumando mais do que o normal. Ele se acalma um pouco, mas o dano já está feito. Aquela palavra paira entre nós como a fumaça de um incêndio que ambos estamos fingindo não sentir o cheiro. A segunda-feira traz um almoço com a Sara no nosso lugar de sempre, um café no Tatuapé que serve saladas caras para mulheres que almoçam profissionalmente. Eu preciso de alguém para me dizer que estou pensando demais, que casamentos passam por fases, que tudo voltará ao normal assim que a Duda se estabelecer em sua vida em São Paulo e parar de precisar da orientação constante do meu marido. Em vez disso, a Sara me dá uma palestra sobre confiança e maturidade emocional enquanto mexe em sua tigela de quinoa. Você está sendo insegura, ela diz, mexendo seu latte de leite de aveia, com o tipo de confiança que as pessoas têm quando nunca experimentaram uma traição real. É realmente bonito que eles possam manter uma amizade. Mostra uma verdadeira evolução emocional. Bonito.
Essa é a palavra que ela escolhe, enquanto eu descrevo ver meu marido se transformar em alguém que eu não reconheço a cada manhã de domingo. Mas você não acha que é um pouco demais? Todos os fins de semana, por horas a fio? O sorriso da Sarah carrega aquela condescendência particular reservada para mulheres que pensam que descobriram o segredo para relacionamentos de sucesso. Camila, querida, se você não consegue confiar no seu marido para tomar um café com uma velha amiga, talvez o problema não seja ele. Eu saio me sentindo pior do que quando cheguei. As palavras da Sarah ecoando na minha cabeça, enquanto dirijo para casa pelas ruas arborizadas do Tatuapé. Talvez eu esteja sendo insegura. Talvez seja assim que os relacionamentos maduros se parecem. Confiando no seu parceiro completamente, mesmo quando cada instinto grita que algo está errado. A reunião de negócios de terça-feira com o João proporciona uma perspectiva totalmente diferente. Nós somos parceiros há 5 anos, construindo nossa consultoria de marketing do zero para algo respeitável. João me conhece bem o suficiente para ler a tensão em meus ombros, a distração em minhas respostas às atualizações de clientes. Tudo bem em casa? Ele pergunta enquanto revisamos as projeções trimestrais. Eu me pego descrevendo a rotina de domingo de Caio, a crescente frequência dos encontros, a preparação elaborada para encontros casuais para tomar café. João ouve sem interromper, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Quando eu termino, ele não oferece tranquilidade ou conselhos. Ele apenas levanta as sobrancelhas daquela maneira que eu aprendi a interpretar ao longo de anos de trabalho juntos. A expressão que ele usa quando clientes descrevem estratégias de marketing que não fazem nenhum sentido lógico. Interessante. É tudo o que ele diz, mas o silêncio dele diz muito. Mais tarde, enquanto estamos arrumando nossos notebooks, ele menciona, quase casualmente: vi o Caio no domingo passado, na verdade. Naquele lugar novo na Vila Madalena. Aquele com tijolos à vista e carnes de 10 quilos. Minha mão ainda está no meu teclado. Vila Madalena? Ele disse que eles estavam tomando café no Tatuapé. A expressão de João se torna cuidadosamente neutra. Talvez eles tenham mudado de planos. Ele estava com uma mulher morena, com uma aparência artística. Eles pareciam... Ele pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Parecia que estavam em um encontro. As palavras me atingem como água fria. João rapidamente muda de assunto para as taxas de retenção de clientes. Mas o dano já está feito. Meu marido mentiu sobre onde ele estava encontrando a ex-mulher, e eles estavam em algum lugar caro o suficiente para que João se lembrasse especificamente. Outubro chega com encontros de domingo mais longos e um novo desenvolvimento que aperta meu peito com reconhecimento. Os telefonemas começam a acontecer à noite, geralmente por volta das 22 horas, quando estamos nos acomodando para assistir televisão ou ler. O celular de Caio vibra. Ele olha para ele e toda a sua postura muda. Desculpe, é a Duda, emergência de cliente. Ele sai para o nosso quintal, me deixando sozinha com a televisão abafada e o som de sua conversa animada que flutua pelas portas francesas. Eu não consigo distinguir as palavras, mas o tom dele é diferente durante essas ligações, mais quente, mais engajado do que eu ouvi ele soar em meses. As conversas se estendem por mais tempo a cada semana. 20 minutos se tornam 30, depois 45. Eu me pego cronometrando-as, deitada na cama, ouvindo a ascensão e queda de sua voz enquanto ele caminha pelo nosso jardim. Ele ri durante essas ligações. Risadas genuínas e alegres que me fazem perceber que não consigo me lembrar da última vez que ele riu assim comigo. Quando ele retorna ao nosso quarto, ele está sempre se desculpando, mais vago sobre as emergências que exigem discussões tão longas. Política de galeria, negociações com clientes, conexões da indústria. Duda, aparentemente, precisa de orientação para navegar na cena artística competitiva de São Paulo e meu marido de alguma forma se tornou um especialista em gestão de indústria criativa, apesar de nunca ter demonstrado interesse em arte além do que parece impressionante em nossas paredes. Que tipo de problemas de cliente exigem consultas à meia-noite? Eu pergunto uma noite depois que ele passou 1 hora lá fora conversando com ela sobre alguma crise indefinida. Ele desliza de volta sob nossas cobertas, o celular finalmente silencioso na cabeceira. Você sabe como são os tipos criativos. Tudo é urgente e emocional.
Ela só precisa de alguém que entenda o lado comercial, sabe? Porque a mulher que construiu uma carreira de sucesso como fotógrafa no Rio, um dos mercados mais competitivos do mundo, de repente precisa da orientação do meu marido para lidar com situações profissionais básicas. O celular nunca mais parece dormir. Ele vibra durante nossas conversas no jantar, interrompendo filmes que estamos assistindo juntos, iluminando o quarto escuro a todas as horas com mensagens de D. Quando eu pergunto sobre o contato constante, Caio explica que a Duda está lutando com a transição de volta para São Paulo, precisa de apoio emocional emocional, exige conselhos sobre tudo, desde a busca por apartamento até a reconstrução de sua rede profissional. Ela está muito frágil no momento, ele diz, como se isso explicasse por que a ex-mulher dele exige mais atenção do que a sua esposa real. Frágil. A palavra começa a aparecer com frequência em suas descrições de Duda. Estado emocional frágil, situação profissional frágil, adaptação frágil à vida em São Paulo. Essa mulher que arrumou toda a sua existência e se mudou para outra cidade para seguir sua carreira é, aparentemente, delicada demais para lidar com desafios básicos da vida sem a constante intervenção do meu marido. Eu começo a dormir no nosso quarto de hóspedes, dizendo a mim mesma que é porque as conversas noturnas dele me mantêm acordada. Mas a verdade é mais complicada. Deitar ao lado de alguém, enquanto ele prioriza as necessidades de outra mulher em detrimento do nosso tempo juntos na cama, parece um tipo especial de tortura que eu não estou pronta para suportar todas as noites. Do quarto de hóspedes, eu ainda consigo ouvi-lo conversando com ela através das paredes. A voz dele carrega um tom diferente à noite, mais suave e mais íntimo do que o tom profissional que ele usa durante as ligações de negócios. Às vezes eu pego fragmentos, garantias sobre o talento dela, incentivos sobre suas perspectivas, promessas de que as coisas vão melhorar. Eu não consigo me lembrar da última vez que ele falou comigo com esse tipo de gentileza. O quarto de hóspedes se torna meu santuário e minha prisão. 3 semanas após meu exílio autoimposto da nossa cama compartilhada, eu descubro a magia negra do stalkeamento nas redes sociais. Às 2 da manhã, a insônia se tornou minha companheira indesejada, chegando precisamente quando a respiração de Caio se acomoda no ritmo profundo de alguém que dorme tranquilamente, apesar de estar destruindo sistematicamente seu casamento. Hoje à noite, como em tantas outras, eu me pego alcançando meu celular. O polegar pairando sobre o aplicativo do Instagram com o tipo de hesitação que as pessoas reservam para abrir resultados de exames médicos. O perfil de Duda Moraes carrega com uma eficiência cruel. Sem configurações de privacidade, sem barreiras entre mim e a visão cuidadosamente selecionada da vida que está consumindo a atenção do meu marido. O feed dela é exatamente o que eu esperava. Um caos artisticamente arranjado que grita estilo de vida boêmio autêntico. Camisetas de banda vintage penduradas sobre camas desfeitas. Inaugurações de galeria capturadas em preto e branco com iluminação baixa. Xícaras de café fotografadas de ângulos que sugerem uma profunda contemplação artística. Mas são os locais que fazem meu sangue congelar nas veias. Feira do Produtor do Pacaembu, marcado há 14 dias. O mesmo domingo em que Caio alegou que eles estavam se encontrando para tomar um café em um café genérico. A foto mostra produtos de outono arranjados como uma natureza morta, mas eu reconheço as barracas de vendedores, o layout de paralelepípedos, os postes de luz vitorianos que se alinham na praça da feira onde Caio e eu fizemos compras juntos a cada 15 dias por 4 anos. Eu rolo para baixo, meu polegar se movendo com a persistência mecânica de alguém que está cutucando uma ferida. Nossa loja de antiguidades favorita na Rua dos Pinheiros, fotografada há 6 dias com a legenda Tesouros escondidos em lugares inesperados. A imagem mostra joias vintage em exibição contra uma madeira envelhecida. A mesma vitrine onde Caio e eu encontramos o espelho Art Deco pendurado no nosso corredor. Ele não está apenas se encontrando com ela. Ele está fazendo um tour pela minha vida, documentando lugares que nos pertencem. Locais que guardam nossas memórias compartilhadas e piadas internas. Cada foto parece uma evidência de conquista territorial, uma apropriação sistemática de espaços que eu pensava serem apenas nossos.
A pior parte é o quão linda a fotografia dela é. Cada imagem é composta com habilidade profissional, transformando locais banais em algo que parece digno de paredes de galeria. Ela tem um olho para encontrar poesia em lugares que eu sempre considerei simplesmente funcionais. Ver minha vida através de sua lente artística me faz sentir ordinária em comparação, como se eu estivesse vivendo em preto e branco, enquanto ela vê tudo em cores vívidas. Amanhã traz o ritual mensal de organizar nossas finanças. Uma tarefa que eu sempre cuidei, porque Caio acha números tediosos, a menos que estejam anexados aos seus bônus trimestrais. Eu espalho extratos bancários sobre a mesa da nossa sala de jantar, fazendo referência cruzada de recibos com cobranças automáticas, procurando os padrões familiares de nossa vida previsível. Em vez disso, eu encontro evidências da existência de outra pessoa entrelaçada em nossas contas como DNA estrangeiro. Restaurante Lou Bernardini, na Vila Madalena, R$ 180 por um jantar em um domingo, quando Caio me disse que eles pegaram sanduíches em um café local. Entrada para a Galeria Saatchi, para 2, comprada na mesma tarde em que ele alegou que eles passaram a tarde caminhando pelo Parque do Ibirapuera, discutindo as perspectivas de carreira dela. O mais condenatório de todos, cobranças do bar do saguão do QGA, Hotel Unique, no centro de São Paulo, datadas do domingo passado, quando ele jurou que eles tomaram um café rápido antes de ele voltar para casa cedo, porque a Duda estava se sentindo sobrecarregada. Os números não mentem, mesmo quando todo o resto mente. Eu fotografo cada cobrança suspeita com meu celular, construindo um arquivo digital que eu não tenho certeza se quero processar. Quando Caio aparece em nossa cozinha naquela noite, afrouxando sua gravata depois de mais um dia de gerenciar o dinheiro de outras pessoas, eu espalho os extratos na frente dele como cartas em um jogo de pôquer. Encontros de café caros, eu digo, apontando para a cobrança do restaurante na Vila Madalena. A reação dele é imediata e suave. Suave demais, como se ele estivesse se preparando para essa conversa. Aquilo não foi café. Nós encontramos alguns donos de galeria que a Duda conhece do Rio para um jantar de networking. Você sabe como as conexões são importantes nas indústrias criativas. A explicação vem de forma tão natural que eu quase acredito nele. Quase. Até que eu aponto para as cobranças de entrada da galeria e o vejo construir outra ficção elaborada sobre frequentar exposições para entender melhor as influências artísticas da Duda. 2 ingressos? Eu pergunto. Ela precisava de apoio moral. Esses eventos de galeria podem ser intimidadores quando você está tentando reconstruir relacionamentos profissionais. Cada mentira se constrói sobre a anterior, criando uma narrativa cada vez mais complexa que explica cada detalhe suspeito. A voz dele carrega a confiança de alguém que praticou essas explicações, as refinou, até que soem não apenas plausíveis, mas razoáveis. A cobrança do bar do hotel exige a narrativa mais criativa. De acordo com Caio, eles encontraram um cliente em potencial lá que estava disponível apenas por 30 minutos entre os voos. Duda tinha ficado nervosa com a reunião, precisava do apoio dele para conduzir a conversa e depois eles tomaram uma bebida rápida para fazer um balanço da interação. As mentiras dele vêm tão suavemente que eu começo a questionar minha própria interpretação das evidências. Talvez essas cobranças tenham explicações inocentes. Talvez eu esteja vendo conspirações onde existe uma simples amizade. Talvez a Sarah estivesse certa sobre minha insegurança, envenenando minha perspectiva. A lavagem da manhã de sábado se torna uma expedição arqueológica. Ao separar nossas roupas, eu percebo que a jaqueta de couro favorita de Caio não apareceu no cesto de roupa suja há 3 semanas. Nem o cachecol de lã azul marinho que eu trouxe para ele de Paris no ano passado. Aquele que ele alegou que o fazia parecer sofisticado o suficiente para reuniões de negócios europeias. Quando eu pergunto sobre os itens que faltam, ele nem sequer olha para cima do jornal. Lavanderia. Aquela jaqueta precisa de cuidados especiais e o cachecol foi manchado no almoço na semana passada. Mas eu verifico na Lavanderia Bela Vista na segunda-feira à tarde, o lugar que usamos há 5 anos. A mulher atrás do balcão nos conhece pelo nome. Se lembra de nossas retiradas habituais. Ela balança a cabeça quando eu descrevo a jaqueta e o cachecol. Não vi essas peças, querida.
nada do seu marido está aqui há mais de um mês. Eu fico na loja, cercada por roupas embaladas em plástico que pertencem à vida de outras pessoas, percebendo que itens estão desaparecendo da nossa casa da mesma forma que pedaços do nosso casamento estão sumindo. Pequenas coisas no começo, mal perceptíveis, depois ausências maiores que deixam lacunas óbvias. Naquela noite, eu começo a fazer inventários mentais do guarda-roupa de Caio. Não por paranoia, mas por uma crescente necessidade de documentar o desmantelamento sistemático de nossa vida compartilhada. O relógio caro que ele usou na festa da empresa do ano passado. A gravata de seda que a mãe dele deu para ele no aniversário. Cada peça que falta parece uma evidência em um caso que eu estou construindo contra meu próprio marido. A tarde de quarta-feira me encontra no nosso jardim da frente, plantando bulbos de tulipa para as flores da primavera que eu não tenho mais certeza se estarei por perto para ver. O trabalho físico parece terapêutico. Cavar na terra, colocar os bulbos com espaçamento cuidadoso, cobri-los com terra e a esperança de que eles emergirão lindos quando o tempo esquentar de novo. Uma tarde adorável para a jardinagem. A voz da Dona Fátima paira sobre a cerca que separa nossas propriedades. Ela tem 70 e poucos anos e vive no Pacaembu há tempo suficiente para saber da vida de todo mundo sem a intenção de ser intrometida. Nós conversamos sobre variedades de bulbos e profundidades de plantio ideais até que ela menciona ter visto Caio no domingo passado. Seu marido tem bom gosto em rotas de caminhada. O Parque do Ibirapuera é lindo nesta época do ano. Minhas mãos ainda estão na terra. Rotas de caminhada? Ah, sim. Eu estava voltando de uma visita à minha irmã e o vi perto do Portão 7. Um dia adorável para um passeio romântico. A palavra romântico me atinge como água fria. Ele estava sozinho. A expressão da Dona Fátima muda, sua postura amigável se obscurecendo com a percepção de que ela se meteu em território perigoso. Bem, não, querida. Ele estava com uma mulher, morena, bem bonita, daquele jeito artístico. Eles estavam de mãos dadas, parecendo muito um casal desfrutando da tarde juntos. Ela descreve Duda com uma precisão desconfortável. A roupa vintage, a câmera pendurada em seu pescoço, a forma como ela se inclinou para Caio enquanto eles caminhavam. Cada detalhe combina com a mulher que eu venho estudando através das fotos do Instagram. A mulher que meu marido alega precisar de nada mais do que café amigável e orientação profissional. Dona Fátima percebe que ela entregou notícias devastadoras e rapidamente muda de assunto para suas roseiras e sua preparação para o inverno. Mas o dano já está feito. Minha vizinha, alguém sem nenhuma agenda além de uma conversa agradável, forneceu um testemunho ocular de que meu marido e sua ex-mulher estão se comportando como amantes, não como velhos amigos colocando a conversa em dia com um café inocente. Eu termino de plantar os bulbos de tulipa com mãos que tremem, apesar da temperatura amena da tarde. A sujeira se acumula sob minhas unhas, e eu penso em como fui enterrada em mentiras, sem perceber que a terra estava cobrindo minha cabeça. Cada bulbo que eu coloco no chão parece uma esperança que eu não tenho mais certeza de possuir. Fé em futuros que podem não incluir o homem com quem me casei. O sol se põe sobre o Pacaembu enquanto eu trabalho, pintando nosso bairro em uma luz dourada que faz tudo parecer lindo e pacífico. Mas a beleza pode ser enganosa. Eu estou aprendendo que as vidas mais pitorescas podem esconder as verdades mais feias. E às vezes a evidência de traição é tão simples quanto sua vizinha mencionando que ela viu seu marido de mãos dadas com outra mulher no parque onde você costumava caminhar juntos. Os bulbos de tulipa ficam enterrados no nosso jardim da frente como segredos que eu plantei em solo rico, esperando a primavera para revelar o que eu sabia o tempo todo. Eu limpo a sujeira debaixo das minhas unhas com precisão mecânica. Cada raspagem da escova de unhas ecoando as palavras da Dona Fátima sobre passeios românticos e mãos dadas que não tinham nada a ver com reuniões profissionais de café. Os próximos dias se passam em um estranho estado de suspensão, onde eu sigo com as tarefas de nossa vida enquanto construo um caso contra ela. Reuniões de trabalho se misturam. Ligações de clientes se tornam ruído de fundo. Eu sorrio em momentos apropriados durante conversas que eu realmente não estou ouvindo. Enquanto isso, meu celular queima com capturas de tela e evidências que eu não consigo parar de coletar.
A noite de quinta-feira muda tudo. Eu estou revisando projeções trimestrais quando a notificação da história do Instagram da Duda aparece no meu celular. A imagem carrega com uma clareza devastadora. A inauguração de uma galeria na Vila Madalena. Tudo com paredes de tijolos à vista e iluminação industrial. Duda está entre entusiastas de arte bem vestidos, usando um vestido preto que eu nunca vi, mas adornada com algo que me faz prender a respiração. Os brincos de pérola vintage, da minha avó. Aqueles com as configurações de prata intrincadas que levaram 3 gerações para chegar a mim. Os brincos que Caio pediu emprestado no mês passado, para o que ele chamou de um evento de cliente importante que exigia acessórios elegantes para causar a impressão certa. Eu dou zoom até a tela pixelizar, mas não há como confundi-los. Aqueles brincos estão na minha família desde 1952. Passados da minha avó para minha mãe, para mim com histórias sobre usá-los em ocasiões especiais, sobre guardá-los para momentos que importam. Aparentemente, inaugurações de galeria com a ex-mulher se qualificam como momentos que importam. O horário mostra quinta-feira às 20h30. Na quinta-feira passada, quando Caio alegou que estava trabalhando até tarde em orçamentos de fim de ano, quando eu jantei sozinha e fui para a cama cedo, porque ele mandou uma mensagem dizendo que os números estavam demorando mais do que o esperado. Enquanto eu estava adormecendo em nosso quarto de hóspedes, ele estava observando sua ex-mulher usar as joias da minha avó em inaugurações de arte em bairros que ele nunca me levou para explorar. Eu faço uma captura de tela de tudo com os dedos tremendo, adicionando-a à crescente pasta de evidências que eu rotulei como documentação. Por que chamá-la do que realmente parece devastador demais para ser reconhecido? A foto se junta a extratos bancários, posts do Instagram e discrepâncias de tempo em um arquivo digital de traição que se torna mais pesado a cada dia. Na manhã de sexta-feira, os brincos estão de volta na minha caixa de joias, aninhados em seu compartimento de veludo de sempre como se nunca tivessem saído. Mas tocá-los parece diferente agora. Contaminado pelo conhecimento de onde eles estiveram, de qual pele eles tocaram, de quais momentos eles testemunharam que não tinham nada a ver com o nosso casamento. A tarde de sexta-feira entrega uma salvação inesperada disfarçada de um telefonema. A voz da minha chefe carrega uma empolgação que corta o nevoeiro de vigilância doméstica em que eu tenho vivido. Camila, eu preciso que você considere algo extraordinário. Nós não estamos mais apenas falando sobre uma transferência. Nós queremos que você lance nossa divisão inteira do Sudeste. Sua própria equipe, controle criativo ilimitado, autoridade completa sobre a estratégia e implementação. O valor do salário me faz sentar. R$160 mil anuais, mais assistência de realocação, mais opções de ações que poderiam triplicar meus ganhos em até 2 anos. É o tipo de oportunidade que as pessoas constroem carreiras inteiras na esperança de encontrar. Entregue a mim precisamente quando eu preciso de uma rota de fuga da vida que eu tenho tentado desesperadamente salvar. Eu sei que você recusou antes, ela continua, mas este cargo foi projetado especificamente para o seu conjunto de habilidades. Pense nisso durante o fim de semana. O Rio de Janeiro está chamando, e eles querem você especificamente. Pela primeira vez em meses, eu me pego realmente ouvindo, em vez de automaticamente procurar razões para recusar. Quando Caio chega em casa naquela noite, praticamente brilhando de outro dia de sucesso em apoiar o bem-estar emocional da Duda, eu não menciono a ligação. O silêncio parece intencional, poderoso, meu primeiro segredo real em 4 anos de casamento construído em suposta transparência. Ele se move pela nossa cozinha, preparando o jantar enquanto descreve o último avanço da Duda no processo de sua transição para São Paulo. A voz dele carrega a animação de alguém genuinamente investido no sucesso de outra pessoa, o tipo de entusiasmo que ele costumava reservar para as minhas vitórias profissionais. Eu o observo cortar legumes com uma proficiência praticada, notando como o rosto dele se ilumina quando ele fala sobre o progresso dela. Suas percepções, sua crescente confiança em navegar na cena artística de São Paulo. Quando ele pergunta sobre o meu dia, a atenção dele parece superficial, seguindo as formalidades do interesse conjugal.
enquanto seu verdadeiro investimento emocional está em outro lugar. 15 de outubro chega, cinza e amargo, combinando o clima com o significado. Eu sou a única que se lembra do nosso 4º aniversário de casamento. A data em que prometemos um ao outro o para sempre na frente de 200 convidados, que provavelmente presumiram que nós tínhamos descoberto algo que o resto deles não tinha. Eu acordo sozinha no quarto de hóspedes, tendo passado outra noite ouvindo as conversas abafadas de Caio no celular através das paredes. Nenhuma flor me espera na bancada da cozinha. Nenhum cartão está encostado na cafeteira. Nenhum reconhecimento de que esta data tem algum significado além de ser outro domingo em sua rotina cuidadosamente estruturada de infidelidade emocional. Caio emerge do nosso quarto, já vestido para mais um dia com a Duda, usando o relógio que eu dei a ele no nosso 1º aniversário e o perfume que se tornou sinônimo de traição. Quando eu menciono a data enquanto faço café, ele parece genuinamente surpreso. Não culpado ou arrependido, mas confuso, como se eu tivesse feito referência a algum feriado obscuro do qual ele nunca ouviu falar. Nosso aniversário, eu digo, me perguntando se ele se lembrará sem ser lembrado. O reconhecimento surge lentamente, seguido por aquela expressão particular que os homens usam quando percebem que esqueceram de algo significativo. Claro, me desculpe, eu tenho estado tão distraído com o trabalho ultimamente. Nós vamos comemorar direito hoje à noite. Eu prometo. Jantar naquele lugar que você ama. Mas o dano já está feito. Ele está tão investido em sua vida de fantasia com sua ex-mulher que ele esqueceu do aniversário real de seu casamento real. A data em que nós ficamos diante de Deus e de todos que conhecíamos, prometendo priorizar um ao outro acima de tudo. Não se preocupe com isso, eu digo. E quero dizer isso mais do que ele percebe. Tenho certeza de que a Duda precisa de você hoje. Ele beija minha testa com lábios que parecem uma obrigação antes de desaparecer em sua realidade alternativa. Eu passo o dia sozinha em nossa casa, cercada por fotos de casamento que agora parecem evidências de um crime que eu não sabia que estava sendo cometido. Os álbuns contam a história de 2 pessoas que acreditavam que tinham encontrado algo permanente, algo pelo qual valia a pena construir uma vida. Rostos jovens, cheios de esperança e certeza, mãos dadas como se nunca fôssemos nos soltar. Olhos que viam futuros que tínhamos certeza de que compartilharíamos. Olhar para essas fotos, agora parece examinar artefatos de uma civilização que não existe mais. A noite de domingo me encontra discando o número do João, enquanto Caio estende sua celebração de aniversário com a Duda por 7 horas. Nós nos encontramos em uma lanchonete 24 horas na Muca, o tipo de lugar que serve café forte o suficiente para alimentar conversas difíceis e iluminação fluorescente, que faz todos parecerem cansados e honestos. Eu espalho meu celular pela mesa de fórmica como evidência em um tribunal. Capturas de tela, extratos bancários, linhas do tempo, até mesmo notas de voz que eu gravei documentando as explicações de Caio para várias inconsistências. João examina cada peça com a atenção metódica que ele dedica às apresentações de clientes, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer datas ou me pedindo para explicar um contexto que eu me tornei íntima demais para ver com clareza. Dona Fátima os viu de mãos dadas no Parque do Ibirapuera, eu digo, mostrando a ele as anotações que fiz da nossa conversa sobre jardinagem. O mesmo domingo em que ele alegou que eles tomaram café para discutir a crise de cliente dela. João balança a cabeça sem surpresa, como se ele estivesse esperando que essa evidência surgisse, eventualmente. Quando eu termino de apresentar meu caso, meses de documentação que pintam um quadro cada vez mais claro de engano sistemático, ele levanta o olhar do meu celular com uma expressão que eu reconheço de reuniões difíceis com clientes. Você sabe o que isso é, não sabe? Ele diz calmamente. Eu balanço a cabeça, incapaz de dizer a palavra caso em voz alta, porque falá-la a tornaria real de uma forma que eu não tenho certeza de que estou pronta para lidar. Mas ouvir João confirmar meus piores medos valida meses de intuição que eu vinha questionando. Instintos que me disseram para ignorar em nome da confiança e da maturidade emocional.
As luzes fluorescentes zumbem acima de nossas cabeças, enquanto nós nos sentamos naquele tipo de silêncio que se segue a revelações devastadoras. Do lado de fora, São Paulo continua sua vida, enquanto a minha se transforma em algo irreconhecível. Algo que exigirá escolhas que eu nunca imaginei ter que fazer. As luzes fluorescentes na lanchonete projetam sombras duras no rosto de João, enquanto ele desliza meu celular de volta pela mesa. A evidência fica entre nós como uma arma fumegante que nenhum de nós queria encontrar, mas que não podemos mais ignorar. O que você vai fazer? Ele pergunta, sua voz carregando a neutralidade cuidadosa de alguém que sabe que está na beira da decisão que mudará a vida de outra pessoa. Eu encaro a tela do celular, que ainda mostra a foto da inauguração da Galeria da Duda com os brincos da minha avó brilhando sob a iluminação do mundo da arte. Eu ainda não sei, mas isso não é inteiramente verdade. Em algum lugar no fundo da minha mente, um plano já está se formando. Não é exatamente vingança, mas algo que parece autopreservação disfarçada de estratégia. Os meses entre outubro e fevereiro se passam em um estranho borrão de vidas paralelas. Eu continuo indo para o trabalho, encontrando clientes, construindo campanhas que ajudam outras pessoas a vender seus sonhos, enquanto o meu se decompõe em câmera lenta. Caio continua seus rituais de domingo, seus telefonemas noturnos, suas explicações elaboradas para cobranças e desaparecimentos e inconsistências de tempo que se multiplicam como células cancerígenas. Nós existimos na mesma casa como estranhos educados, compartilhando espaço e contas e nada mais que importe. Ele parou de se desculpar por suas ausências, parou de oferecer explicações que eu não pergunto mais. Eu parei de fingir que acredito em qualquer história que ele construiu para justificar sua última traição. A oferta do Rio para na minha caixa de entrada como uma salvação que eu tenho medo de agarrar. 3 vezes minha chefe liga para uma resposta. 3 vezes eu peço mais tempo para considerar, sabendo que estou realmente esperando que Caio me dê permissão para ir, finalmente sendo honesto sobre querer que eu vá. Fevereiro chega, cinza e amargo, combinando com meu humor, enquanto eu me sento em nossa cozinha às 7 da manhã, revisando propostas de clientes que parecem cada vez mais sem sentido. Lá fora, o Pacaembu parece uma pintura em aquarela deixada na chuva. Todas as bordas borradas e cores apagadas que espelham a dissolução de tudo o que eu pensava ser permanente. Passos na escada anunciam a chegada de Caio, embora eu já possa dizer pelo som que esta não é sua descida casual de fim de semana. Esses passos têm propósito, precisão, a cadência de alguém se preparando para uma apresentação importante. Ele sai do nosso quarto parecendo que está indo para uma sessão de fotos de revista, em vez de tomar um café com uma amiga em crise emocional. A camisa de linho que eu dei a ele no Natal. Lã italiana cinza carvão, cara o suficiente para que eu tivesse hesitado antes de comprá-la. Calças jeans escuras que custaram mais do que o orçamento mensal de supermercado da maioria das pessoas. Cabelo arrumado, com produtos que eu nunca ouvi usar para qualquer reunião de cliente ou evento social em nossos 4 anos de casamento. Outra situação de emergência com a Duda? Eu pergunto sem levantar os olhos do meu notebook. Política de galeria, ele diz, ajustando seu relógio com o movimento praticado de alguém que já fez essa rotina dezenas de vezes. Ela está tendo problemas com um dono de galeria difícil, que está questionando a visão artística dela. Ela precisa de alguém que entenda o lado comercial das indústrias criativas. Certo. Porque da noite para o dia, meu marido se tornou um especialista em negociações do mundo da arte, apesar de nunca ter demonstrado interesse em campos criativos, além de escolher o que parece impressionante em nossas paredes. Eu o observo checar seu reflexo no espelho do corredor, ajustando sua gola com o tipo de atenção geralmente reservado para apresentações de diretoria ou encontros importantes. O homem que o espelho reflete é alguém que eu mal reconheço. Não a pessoa com quem me casei, mas alguém que foi cuidadosamente construído para agradar as preferências estéticas de outra pessoa. Fique em casa comigo em vez disso, eu sugiro, fechando meu notebook com calma deliberada. Nós poderíamos dirigir para o interior, como costumávamos fazer. Achar aquele mercado de antiguidades que você mencionou querer visitar.
A reação dele é imediata e visceral, como se eu tivesse sugerido algo genuinamente ofensivo. O rosto dele se transforma da preparação casual para a irritação ativa. As sobrancelhas se juntam na expressão que ele reserva para as demandas irracionais dos clientes. Eu não posso abandoná-la quando ela precisa de apoio, ele diz. A palavra abandonar dita com ênfase que torna suas implicações cristalinas. Abandonar. Aparentemente, deixar sua ex-mulher sozinha por um domingo constituiria abandono. Deserção cruel e insensível de alguém em crise. Mas deixar sua esposa real sozinha todos os fins de semana por 4 meses seguidos é apenas manter amizades adultas saudáveis. A ironia paira entre nós como um fio elétrico que ninguém quer tocar. E o que eu preciso? A pergunta sai mais silenciosa do que eu pretendia, mas carrega peso suficiente para fazê-lo pausar em seus preparativos. Por um momento, eu acho que ele pode realmente considerar a pergunta. Pode se lembrar de que ele tem uma esposa que tem estado cada vez mais invisível em sua vida cuidadosamente planejada. Pode reconhecer que eu fui paciente e compreensiva e colaborativa enquanto ele sistematicamente priorizava outra mulher em detrimento do nosso casamento. Em vez disso, o rosto dele endurece na expressão que ele usa durante negociações de negócios hostis. Fria, calculista, projetada para encerrar conversas em vez de continuá-las. Nós já discutimos isso exaustivamente, Camila. Duda e eu somos amigos. Adultos podem manter relacionamentos platônicos com seus ex, sem que isso signifique algo inapropriado. Ele pausa, estudando minha expressão com a precisão analítica que ele traz para avaliações financeiras que determinam se os investimentos valem a pena. Na verdade, ele continua, sua voz assumindo a cadência medida de alguém entregando uma declaração preparada, se você não consegue confiar em mim passando todos os fins de semana com a minha ex-mulher, talvez não devamos ficar juntos. O silêncio que se segue parece infinito, como o momento entre um raio e um trovão quando o mundo inteiro prende a respiração. Eu consigo ouvir o cachorro dos nossos vizinhos latindo para algo que só ele consegue ver, o trânsito da manhã de domingo começando a se formar na Rua da Consolação. O nosso antigo relógio de pêndulo no corredor marcando os segundos do nosso casamento com precisão mecânica. Mas, principalmente, eu ouço o som de 4 anos de vida cuidadosamente construída finalmente rachando ao meio, se dividindo ao longo de falhas que vêm se desenvolvendo há meses sem que nenhum de nós reconhecesse o dano estrutural. Ele me deu um ultimato disfarçado de escolha: aceitar o relacionamento dele com a Duda ou terminar nosso casamento. Confiar nele completamente ou perdê-lo inteiramente. Submeter-me à sua versão da realidade ou enfrentar as consequências de questioná-la. O que ele não percebe é que ele também me deu permissão para acabar com essa farsa com minha dignidade intacta. Eu olho diretamente nos olhos dele, vendo claramente pela primeira vez em meses. O homem parado no nosso corredor, usando roupas que eu comprei para ele. Perfume que ele guarda para outra mulher, arrumando o cabelo para alguém que não é sua esposa. Este não é mais o meu marido. Este é alguém usando o rosto do meu marido, vivendo na minha casa, gastando minha energia emocional, enquanto entrega seu eu autêntico a outra pessoa. Você está absolutamente certo, eu digo, minha voz carregando uma calma que nos surpreende a ambos. O rosto dele passa por mudanças fascinantes. Confusão primeiro, como um computador processando informações conflitantes, depois alarme, quando ele percebe que este não era o roteiro que ele tinha escrito em sua cabeça. Ele esperava lágrimas, acusações, talvez até uma cena dramática que ele pudesse mais tarde descrever para a Duda como evidência de minha instabilidade emocional e sua necessidade justificada de apoio de alguém que o entende melhor. O que ele não esperava era concordância, calma, racional, concordância imediata de que seu ultimato faz todo o sentido. Espera, ele diz, sua postura de negociação confiante vacilando. Isso não é... Eu quero dizer, nós deveríamos conversar sobre isso. Mas eu quero dizer cada palavra com precisão cirúrgica. Eu estou cansada de toda a performance elaborada de fingir que nosso casamento pode sobreviver a alguém que já se divorciou emocionalmente dele.
Cansada de fingir que amor significa aceitar mentiras como verdade, que confiança significa ignorar evidências, que compromisso significa tolerar uma traição sistemática disfarçada de amizade. Ele fica parado no nosso corredor, parecendo alguém que acabou de perceber que exagerou em um jogo que ele pensava que controlava. O ultimato, que era para silenciar minhas perguntas, me deu a clareza que eu venho procurando desde aquela primeira manhã de domingo, quando tudo começou a mudar. Pela primeira vez em meses, eu sei exatamente o que eu vou fazer em seguida. Caio fica paralisado no nosso corredor, seu cabelo cuidadosamente arrumado e perfume caro, de repente parecendo peças de fantasia de uma peça que terminou no meio do ato. A confiança que ele usava como armadura enquanto entregava seu ultimato evaporou, deixando para trás alguém que parece genuinamente confuso sobre como seu jogo de poder deu tão espetacularmente errado. Nós deveríamos conversar sobre isso, ele diz de novo, sua voz carregando uma nota de pânico que não estava lá 5 minutos atrás. Nós acabamos de conversar. Eu respondo, pegando meu notebook e arquivos de clientes com a calma eficiência de alguém que finalmente parou de lutar contra o inevitável. Você foi muito claro sobre suas prioridades. Ele me segue escada acima, seus passos rápidos e incertos atrás de mim. Eu consigo senti-lo me observando enquanto eu me movo pelo nosso quarto. Nosso ex-quarto, coletando os materiais de trabalho que eu precisarei para o que está prestes a se tornar o domingo mais importante da minha vida profissional. Camila, espera. Eu não quis dizer que nós deveríamos realmente nos separar. Eu estava apenas tentando explicar o quão importante é para você confiar em mim. Confiança. A palavra que foi usada como arma contra mim por meses. Usada para me fazer questionar meus instintos, ignorar evidências óbvias. Agora soa vazia, sem sentido, como chamar a chuva de seca ou a escuridão de brilhante. Eu confio em você, eu digo, puxando o carregador do meu notebook da tomada da parede. Eu confio em você para priorizar a Duda acima de todo o resto. Eu confio em você para mentir sobre onde você vai e o que você faz. Eu confio em você para esquecer nosso aniversário enquanto se lembra de cada detalhe das inaugurações de galeria dela. Ele abre a boca para protestar, mas eu continuo antes que ele possa construir outra ficção elaborada. Mais importante, eu confio que você quis dizer exatamente o que disse lá embaixo. Se eu não consigo aceitar seu relacionamento com sua ex-mulher, nós não deveríamos ficar juntos, então nós não ficaremos. Eu o deixo parado na porta do nosso quarto e me dirijo ao meu escritório em casa. A sala que está prestes a se tornar minha sala de guerra para executar a decisão estratégica mais importante da minha vida. O e-mail do Rio fica na minha caixa de entrada como uma porta que eu tenho tido medo de abrir. Medo do que pode haver além dos limites familiares do Pacaembu e da rotina e de um casamento que parecia seguro mesmo enquanto estava me sufocando. Mas a segurança é uma ilusão quando você está se afogando lentamente. E eu estive debaixo d'água por tanto tempo que eu tinha esquecido como é respirar. Meus dedos pairam sobre o teclado por apenas um momento antes que a memória muscular assuma o controle, digitando palavras que parecem estar vindo de alguma versão mais forte e mais clara de mim mesma que eu não conhecia há anos. Assunto: posição de diretora da divisão do Sudeste, aceitação. Estou pronta para aceitar o cargo. Quando podemos discutir a logística da transição e as datas de início? Obrigada pela paciência com o meu processo de decisão. Estou empolgada com esta oportunidade. Eu aperto enviar antes que eu possa duvidar de mim mesma, antes que a parte do meu cérebro que foi treinada para priorizar o conforto de outras pessoas em detrimento do meu próprio avanço possa interferir com este momento de clareza perfeita. A resposta chega mais rápido do que eu esperava, em 4 horas, mesmo em uma noite de domingo, quando a maioria dos executivos está em casa com suas famílias. Notícia brilhante! Você pode começar em 3 semanas. Nós vamos cuidar de toda a logística de realocação, incluindo moradia temporária e assistência na busca por apartamento permanente. Bem-vinda à equipe do Rio de Janeiro. Nós estávamos torcendo para você dizer sim. 3 semanas, 20
dias para desmantelar uma vida que eu passei 4 anos construindo e reconstruí-la em uma cidade onde ninguém conhece minha história, onde eu posso ser alguém além da esposa que não foi o suficiente para manter a atenção de seu marido. Lá embaixo, eu consigo ouvir Caio no telefone, provavelmente ligando para a Duda para descrever sua crise doméstica e buscar conforto da mulher que é aparentemente mais bem equipada para entender suas necessidades emocionais do que sua esposa real. A conversa dura mais de 1 hora. A voz dele carregando o mesmo tom animado que costumava ser reservado para discussões sobre o nosso futuro. A manhã de segunda-feira chega com o som previsível de Caio, tentando controlar os danos. Seus passos na escada são mais pesados do que o normal, pesados pelo tipo de arrependimento que só aparece depois que as consequências se tornam visíveis. Ele aparece em nossa cozinha usando aquela expressão particular que os homens têm quando percebem que exageraram em seu jogo. Envergonhado, mas na defensiva. Me desculpe, mas não de verdade. Como alguém que foi pego trapaceando em cartas, mas quer discutir as regras em vez de reconhecer seu comportamento. Sobre ontem, ele começa, ajustando seus abotoaduras com precisão nervosa. Eu acho que nós dois dissemos coisas que não queríamos dizer. Impulso do momento, sabe? Nós temos estado sob muito estresse ultimamente. Eu levanto os olhos do meu café, genuinamente curiosa sobre sua interpretação revisionista dos eventos. Estresse? Como se circunstâncias externas o tivessem forçado a priorizar sua ex-mulher em detrimento do nosso casamento. Como se passar todos os fins de semana com outra mulher fosse algo que aconteceu com ele, em vez de algo que ele escolheu repetidamente. Qual parte eu não quis dizer? Eu pergunto, minha voz carregando o interesse calmo de alguém observando um experimento psicológico fascinante. A parte em que eu concordei com sua avaliação do nosso relacionamento, ou a parte em que eu aceitei que nós não deveríamos ficar juntos? Ele passa a mão pelo cabelo, o mesmo gesto que ele faz durante apresentações difíceis para clientes quando os números não suportam a narrativa que ele está tentando vender. Você sabe o que eu quis dizer, Camila. Você estava sendo... Ele se impede antes de terminar a frase, provavelmente se lembrando de quão bem chamá-la de ridícula funcionou ontem. Eu estava sendo o quê, Caio? Emocional? Reativa? Essa coisa toda com a Duda está fazendo você ver problemas que não existem. A audácia é de tirar o fôlego. 4 meses de engano sistemático, aniversários esquecidos, joias desaparecidas e infidelidade financeira, e eu sou a única que está criando problemas ao notá-los. Eu assinei a papelada de transferência. Eu digo simplesmente, observando o rosto dele processar a informação como um computador executando muitos programas simultaneamente. A cozinha fica completamente silenciosa, exceto pelo zumbido suave da nossa máquina de café expresso e o som do mundo cuidadosamente construído de Caio começando a desmoronar. Que papelada de transferência? Para São Paulo, a posição de diretora que me foi oferecida 3 vezes, a que vale quase o dobro do meu salário atual. Eu começo em 3 semanas. A xícara de café dele atinge a bancada de mármore com um estalo afiado, enviando líquido marrom pela superfície em padrões que parecem arte abstrata. Ele me encara como se eu tivesse anunciado planos de me juntar a uma missão espacial ou me tornar uma acrobata profissional. Algo tão estranho para sua compreensão de quem eu sou que seu cérebro não consegue processar informação. Você não pode estar falando sério. Nós nunca discutimos isso. Você não pode simplesmente tomar decisões unilaterais sobre o nosso futuro. A hipocrisia ela é tão perfeita que eu quase dou risada. O mesmo homem que vem tomando decisões unilaterais sobre nossos fins de semana por meses, que vem conduzindo um relacionamento com sua ex-mulher sem me consultar sobre o impacto em nosso casamento, está subitamente preocupado com a tomada de decisões colaborativa. Na verdade, eu posso, eu respondo, limpando o café derramado com papéis toalha que de alguma forma parecem simbólicos de limpar bagunças que não eram originalmente minhas. Especialmente quando você deixou claro que nosso futuro não é realmente uma prioridade. Isso não é justo. Você sabe o quão importante você é para mim. Eu sei, porque do meu ponto de vista, parece que as preocupações de carreira da Duda, as necessidades emocionais da Duda e o calendário social da Duda têm sido significativamente mais importantes do que qualquer coisa que envolva sua esposa real.
Ele começa a protestar, mas eu continuo antes que ele possa começar outra explicação elaborada sobre a inocência de amizades profissionais e a maturidade de manter relacionamentos com ex-cônjuges. A casa vai ser colocada à venda na sexta-feira, eu acrescento, porque não há sentido em prolongar revelações que serão devastadoras independentemente do momento. O sangue escoa do rosto dele tão rapidamente que eu me preocupo que ele possa realmente desmaiar. Você não pode vender nossa casa. É o nosso lar, é onde nós construímos nossa vida juntos. É minha casa, eu corrijo gentilmente, embora a gentileza seja mais para minha própria paz de espírito do que para o conforto dele. A hipoteca, a escritura, o adiantamento, tudo apenas no meu nome. Eu a comprei 6 meses antes de nos casarmos. Lembra? Você ajudou a escolher os móveis. A realidade financeira se instala sobre ele como um peso físico. Caio ganha bem para alguém da idade dele, mas ele se acostumou ao nosso estilo de vida combinado. O tipo de existência confortável que exige 2 rendas profissionais para ser mantida sem estresse. Eu não posso pagar nada comparável sozinho, ele admite, sua voz pequena de uma forma que eu não ouvia desde que o negócio do pai dele faliu durante nosso 2º ano de casamento. Eu sei, eu digo, e quero dizer isso sem crueldade. Mas isso não é mais meu problema. O homem parado na minha cozinha na minha casa, usando roupas que eu comprei para ele, de repente parece alguém que eu estou vendo claramente pela primeira vez. Não o parceiro com quem eu pensei que me casaria, mas alguém que tem vivido no meu espaço, gastando minha energia emocional, tirando vantagem do meu investimento em nosso futuro compartilhado enquanto persegue seus próprios interesses com outra pessoa. 3 semanas de repente parecem tanto tempo, e não o suficiente para me extrair de 4 anos de finanças entrelaçadas, posses compartilhadas e a infraestrutura elaborada de um casamento que era aparentemente muito mais importante para mim do que para ele. Mas pela primeira vez em meses, eu sinto algo que se assemelha à empolgação, em vez de pavor. Quando eu penso sobre o que vem em seguida, 3 semanas parecem uma eternidade e nenhum tempo. Quando você está desmantelando uma vida peça por peça, os dias se confundem em uma rotina de caixas, papelada legal e a estranha intimidade de dividir posses compartilhadas com alguém que se tornou um estranho. Caio se move pela nossa casa como um fantasma, assombrando sua própria vida, ocasionalmente tentando conversas que parecem mais negociações do que comunicação genuína. A manhã da minha partida chega, cinzenta e chuvosa, um tempo que de alguma forma parece apropriado para finais. Eu estou selando a última das minhas caixas quando a campainha toca com a persistência de alguém que tem notícias que não podem esperar. João está na minha porta da frente com seu notebook debaixo do braço e uma expressão que eu reconheço das nossas reuniões de clientes mais difíceis, o olhar que ele usa quando ele descobriu algo significativo que ninguém vai querer ouvir. Nós precisamos conversar. Ele diz, entrando no meu corredor sem esperar por um convite. Antes que você vá embora, há algo que você deveria ver. Ele coloca seu notebook sobre a mesa da nossa sala de jantar, a mesma mesa onde Caio e eu costumávamos planejar jantares e discutir viagens de fim de semana que nunca faremos. A tela carrega com a eficiência metódica de alguém que passou um tempo considerável organizando evidências. Eu estava rodando análises de redes sociais para aquele cliente de galeria. João começa, seus dedos se movendo pelo teclado com precisão praticada. O nome da Duda Moraes apareceu nos dados. Então, eu fiz uma pesquisa mais profunda. O que eu encontrei muda tudo. A tela se enche de capturas de tela, horários e posts de redes sociais arranjados com o tipo de organização sistemática que faz meu passado em marketing apreciar a exaustividade, mesmo enquanto meu coração afunda com as implicações. Os brunches de domingo, João diz, clicando em imagens que carregam como evidência em uma apresentação de tribunal. Eles não eram sessões de aconselhamento de emergência em cafés locais. Olhe para estes locais. As fotos contam uma história diferente de qualquer que Caio já compartilhou comigo. Skit. O restaurante moderno na Vila Madalena com o menu de degustação de R$400. Tilton Firehouse, onde celebridades vão para serem fotografadas. O River Café,
que exige reservas feitas com meses de antecedência e custa mais por refeição do que o orçamento semanal de supermercado da maioria das pessoas. Esses não são o tipo de lugares onde você toma um café para ajudar alguém em uma crise profissional. Estes são destinos deliberados, o tipo de restaurantes onde as pessoas vão para impressionar umas às outras, para criar memórias, para marcar ocasiões que importam. Ela tem documentado tudo, João continua, sua voz carregando a neutralidade cuidadosa de alguém entregando notícias devastadoras da forma mais gentil possível. Não apenas refeições, mas atividades. Olhe para isso. As fotos da busca por apartamento fazem meu estômago revirar. Não apenas propriedades quaisquer, mas listagens específicas no Pacaembu. Ruas, a uma curta distância da nossa casa. Bairros onde ela poderia facilmente se tornar parte da nossa rotina diária. Lugares onde esbarrar em nós pareceria natural, em vez de coincidência. Mas a evidência mais devastadora vem do que João chama de portfólio profissional de Duda. Uma série fotográfica inteira intitulada Novos Começos, que tem se desenvolvido em paralelo ao relacionamento dela com meu marido. As imagens carregam com uma precisão artística que torna seu impacto emocional ainda mais brutal. Nosso pub favorito, a Casa do Chapeleiro, capturado com uma iluminação de hora dourada que transforma o espaço familiar em algo que parece romântico e íntimo. As lojas de antiguidades na Rua dos Pinheiros, onde Caio e eu costumávamos passear em tardes de sábado, agora servindo de pano de fundo para composições artísticas que sugerem alguém documentando sua sistemática reconquista de território. Até mesmo a feira do produtor do Pacaembu aparece em seu portfólio, fotografada com o olho de alguém que entende o significado emocional de espaços compartilhados e quer reivindicá-los para sua própria narrativa. Cada imagem é datada, João diz, apontando para horários que revelam o escopo do que tem acontecido. Isto não é documentação casual. Esta é alguém deliberadamente criando um registro visual de estar substituindo a vida de outra mulher, um local de cada vez. A fotografia é inegavelmente linda. Cada imagem composta com habilidade profissional que transforma locais banais em algo que parece digno de paredes de galeria. Mas saber o contexto faz cada escolha artística parecer violência. Cada foto cuidadosamente enquadrada como evidência de uma invasão calculada. Tem mais, João diz, sua voz ficando mais baixa enquanto ele clica em pastas organizadas por data e local. A linha do tempo não bate com nada que Caio te disse. Os horários revelam um padrão que torna 4 meses de mentiras subitamente visíveis em alta resolução. Inaugurações de galeria que eles frequentaram juntos enquanto eu trabalhava até tarde em apresentações de clientes, acreditando que estava apoiando nossos objetivos financeiros compartilhados. Viagens de fim de semana para o interior, a mesma viagem que eu sugeri para nós várias vezes, que Caio tinha rejeitado como impraticável e cara. A evidência abrange meses, revelando não apenas infidelidade, mas uma campanha elaborada de manipulação que torna minha compreensão anterior da nossa situação ingênua em comparação. Enquanto Caio estava me contando sobre a fragilidade da Duda e suas lutas profissionais, ela estava documentando o romance deles como uma volta da vitória, criando registros permanentes de momentos que deveriam ser conversas curativas entre velhos amigos. Ela tem planejado tudo isso, eu digo, rolando pelas imagens que mostram uma crescente intimidade e confiança. Isto não foi uma reconexão emocional acidental. Foi sistemático. João balança a cabeça, fechando o notebook com a finalidade de alguém que terminou de apresentar um caso que ele queria não ter que fazer. Eu sinto muito, Camila. Eu sei que isso torna tudo pior, mas ele está errado. Ver a evidência não torna tudo pior. Torna tudo claro. Há 4 meses eu venho questionando meus instintos, me perguntando se eu estava reagindo exageradamente a uma amizade inocente, deixando as palestras da Sara sobre confiança e maturidade me convencerem de que minhas preocupações eram sinais de inadequação pessoal, em vez de leituras precisas de ameaças genuínas. Agora eu entendo que meus instintos não estavam apenas corretos, eles eram conservadores. A situação era pior do que eu tinha imaginado, mais calculada e deliberada do que minhas piores suspeitas tinham sugerido. 2 horas depois, eu estou na sala de embarque em Congonhas, cercada pelos restos cuidadosamente embalados da minha vida no Pacaembu.
As revelações da manhã parecem as peças finais de um quebra-cabeça que eu não percebi que eu estava resolvendo, completando um quadro que explica não apenas o que aconteceu, mas por que cada tentativa de consertar nosso casamento tinha sido condenada desde o início. Você não pode consertar algo quando uma pessoa está sistematicamente desmantelando-o enquanto finge ajudar com a manutenção. Meu celular vibra com uma mensagem de texto do Caio. O que você está fazendo neste fim de semana? A pergunta carrega suposições que teriam sido precisas há uma semana. Que eu estou sentada em alguma acomodação temporária e sombria, arrependida da minha decisão precipitada, reconsiderando o passo dramático de deixar nossa vida juntos. Que a realidade do Rio de Janeiro se sentiria opressora em comparação com o conforto da rotina do Pacaembu, mesmo que essa rotina tivesse se tornado venenosa. Em vez disso, eu olho ao redor da sala de embarque cheia de pessoas indo em direção a novas aventuras, novas possibilidades, novas versões de si mesmas que elas ainda não conheceram. Pela primeira vez em meses, eu sinto algo que se assemelha à empolgação, em vez de pavor, quando penso sobre o que vem em seguida. Eu tiro uma selfie contra o pano de fundo dos painéis de embarque, exibindo destinos que soam como liberdade. Belo Horizonte, Brasília, Recife e, no topo da lista, São Paulo. Meu cartão de embarque é visível no quadro. Um sorriso genuíno substituindo meses de animação forçada que enganou a todos, exceto a mim mesma. Começando minha nova vida, eu digito, adicionando a foto antes de apertar enviar. A resposta vem imediatamente. Espera, você está mesmo indo embora? Volta para casa, nós podemos resolver isso, mas eu já estou embarcando. O celular mudando para o modo avião enquanto São Paulo, minha São Paulo, me espera à frente. Atrás de mim, o Pacaembu encolhe para o tamanho de um problema que eu costumava ter. Enquanto à frente, se estende uma cidade onde ninguém conhece minha história, onde eu posso ser alguém além da esposa que não foi o suficiente para manter a atenção de seu marido. O avião decola, me levando para longe de 4 anos de mentiras cuidadosamente construídas e em direção a 3 semanas de evidências que finalmente dão sentido a tudo o que nunca fez sentido antes. O avião pousa em Congonhas com a batida suave de novos começos, encontrando terreno sólido. Através da pequena janela oval, São Paulo se espalha sob céus cinzentos que de alguma forma parecem mais promissores do que o sol familiar do Pacaembu jamais foi. Eu tenho 32 anos, carregando 2 malas e uma bolsa de notebook que contém tudo o que eu preciso para construir uma vida que pertence inteiramente a mim. O apartamento na Vila Madalena excede todas as expectativas que a equipe de realocação da minha empresa tinha estabelecido. Paredes de tijolos à vista que testemunharam décadas de histórias de São Paulo. Iluminação industrial que faz tudo parecer que pertence a uma revista de design e janelas, do chão ao teto, que emolduram o horizonte da cidade como uma pintura que muda a cada mudança de luz e clima. Minha primeira manhã, eu fico naquelas janelas com café da torrefação artesanal 3 andares abaixo, observando São Paulo acordar ao meu redor. O café tem um gosto diferente aqui. Não apenas os grãos ou o método de preparo, mas a experiência de bebê-lo sem me perguntar onde meu marido realmente passou o dia anterior. Sem analisar mensagens de texto em busca de significados ocultos. Sem aquela ansiedade constante de baixo nível que tinha se tornado tão normal que eu tinha esquecido como a paz se sente. O prédio do escritório na Faria Lima zumbiu com um tipo de energia criativa que eu tinha esquecido ser possível em ambientes profissionais. Minha nova equipe é faminta, inovadora, ansiosa para provar a si mesma de maneiras que me fazem lembrar por que eu amava marketing antes que se tornasse apenas outra rotina, apoiando uma vida que estava me sufocando lentamente. Em 2 semanas, eu implementei 3 estratégias que aumentaram a retenção de clientes em 30%. O sucesso parece diferente das minhas conquistas no Pacaembu. Não apenas validação profissional, mas prova de que eu posso construir algo significativo quando não estou constantemente gerenciando a crise emocional de outra pessoa.
Pela primeira vez em meses, eu passo dias inteiros sem verificar compulsivamente meu celular, sem me perguntar se a pessoa que alegou me amar estava mentindo na minha cara, sem sentir que estou pisando em minas emocionais disfarçadas de conversas normais. De volta ao Pacaembu, de acordo com amigos em comum que não resistem a compartilhar atualizações, minha partida criou exatamente o tipo de caos que eu esperava evitar, mas secretamente sabia que era inevitável. A vida dupla, cuidadosamente gerenciada de Caio, explodiu espetacularmente assim que eu me removi da equação. Sara, minha ex-companheira de almoço e conselheira de relacionamento, se mostra surpreendentemente ansiosa para compartilhar detalhes sobre o rescaldo da minha retirada estratégica. Duda esperava um resultado completamente diferente. Ela me diz durante uma de suas ligações de atualização que parecem mais entretenimento do que preocupação genuína. Ela pensou que as sessões de domingo eram uma cortejo levando ao compromisso, que Caio estava construindo para te deixar por ela. A ironia é perfeita. Quando eu terminei preventivamente o triângulo, me removendo completamente, Duda se viu na posição incômoda de ser a outra mulher em um relacionamento que não existia mais. A resposta dela, de acordo com o relato sem fôlego de Sara, foi rápida e artisticamente devastadora. A série fotográfica Novos Começos, que tinha documentado sua sistemática substituição da minha vida, foi atualizada com uma nova coleção intitulada Falsos Começos. Imagens em preto e branco de mesas de restaurante vazias, xícaras de café abandonadas, figuras solitárias em locais que uma vez representaram possibilidade, mas agora falavam apenas de traição e erro de cálculo. A declaração artística foi clara. Ela tinha sido enganada tão completamente quanto eu. Escalada como a heroína romântica em uma história onde o protagonista masculino nunca tinha realmente se comprometido com nada além de gratificação do ego e entretenimento de fim de semana. A casa no Pacaembu foi vendida em 6 semanas. O sobrado, que foi destaque em revistas de design comprado por um jovem casal que provavelmente imaginou que construiriam o tipo de parceria duradoura que Caio e eu tínhamos fingido criar. O dinheiro, depois de pagar a minha hipoteca, me dá o tipo de liberdade financeira que faz São Paulo parecer menos uma fuga e mais um investimento em meu futuro real. 6 meses após minha nova vida, eu recebo uma mensagem inesperada pelo LinkedIn, uma plataforma profissional que parece apropriadamente neutra para o que acaba sendo a conversa mais importante que eu nunca soube que precisava ter. Duda Moraes solicita uma reunião privada, sua mensagem cuidadosamente redigida e desprovida do estilo artístico que caracteriza sua presença nas redes sociais. Nós concordamos em nos encontrar em um café na Rua Augusta. Território neutro, onde nenhuma de nós tem história ou investimento emocional. Ela parece menor do que eu tinha imaginado, mais frágil do que a deusa boêmia, confiante que eu tinha construído em minha mente durante meses de vigilância nas redes sociais. A exaustão em seus olhos fala do tipo específico de cansaço que vem de perceber que você foi escalado como o vilão na história de outra pessoa sem entender o roteiro. Eu queria pedir desculpas, ela diz sem preâmbulo, suas mãos segurando uma xícara de café como se estivesse ancorando a conversa. Por tudo. Por acreditar em coisas que não eram verdade, por participar de algo que te machucou, por não fazer as perguntas certas. Ela pausa, olhando para sua xícara como se contivesse respostas para perguntas que ela ainda está aprendendo a fazer. Caio me disse que seu casamento estava essencialmente acabado. Ela continua, sua voz ficando menor a cada palavra, que vocês estavam apenas seguindo as formalidades até que fosse conveniente se divorciar. Que vocês tinham se distanciado e estavam juntos por razões financeiras. A audácia é de tirar o fôlego, mas eu me pego sentindo algo inesperado. Piedade em vez de raiva. E você acreditou nele? Eu queria acreditar. Ela admite com o tipo de honestidade que só vem depois que as consequências tornam a negação impossível. Tornou tudo mais fácil de justificar. Os encontros em restaurantes, o projeto fotográfico, a busca por apartamento no seu bairro. Se o seu casamento já estava morto, então eu não estava realmente destruindo nada. A conversa dura 2 horas.
Duas mulheres dissecando a ficção elaborada que um homem tinha construído para servir ao seu ego, enquanto mantinha ambas investidas em versões concorrentes da mesma fantasia. Caio tinha jogado dos dois lados com maestria, me pintando como controladora e suspeita para ela, enquanto a retratava como carente e frágil para mim. Eu já estive onde você estava, ela diz enquanto nós nos preparamos para ir embora. A esposa se perguntando por que seu marido precisa de tanta amizade de sua ex. É devastador, e eu ajudei a fazer isso com você. Enquanto nossa conversa termina, ela entrega a coda perfeita para o que eu finalmente me sinto confortável em chamar de minha história de vingança. Embora vingança implique mais malícia ativa do que o que realmente aconteceu. Ele está completamente sozinho agora. Ela diz, pegando sua jaqueta de couro vintage com movimentos que sugerem alguém que aprendeu a carregar a decepção com graça artística. A casa foi vendida. Ele está alugando um apartamento sombrio na Consolação, passando fins de semana assistindo Netflix, em vez de curar relacionamentos com mulheres que realmente não o conhecem. A ironia é tão perfeita que parece um roteiro. Caio, que tinha ficado tão desesperado por atenção feminina, que ele manteve relacionamentos com sua esposa e ex-mulher simultaneamente, agora não tem nenhuma. O homem que precisava de validação constante de várias fontes para se sentir interessante descobriu como é estar genuinamente sozinho consigo mesmo. Caminhando de volta para o meu apartamento na Vila Madalena por ruas alinhadas com galerias e cafés que definem minha nova vida, eu percebo que algo profundo mudou na forma como eu entendo o que aconteceu conosco. Eu não estou mais com raiva. A raiva exige um investimento emocional contínuo nas escolhas de outra pessoa. E eu redirecionei essa energia para construir algo que realmente serve aos meus interesses. Em vez disso, eu sou grata. Grata por Caio ter sido arrogante o suficiente para entregar aquele ultimato. Grata por ele ter subestimado minha disposição de arriscar. Grata por ele ter me libertado de um casamento que estava me sufocando lentamente. Às vezes, as pessoas fazem o maior favor da sua vida, mostrando exatamente quem elas são. Caio me mostrou que ele era alguém que escolheria o drama em vez da estabilidade, a gratificação do ego em vez da parceria, a manipulação em vez da comunicação honesta. E ao me mostrar quem ele realmente era, ele também revelou quem eu poderia me tornar. Alguém que se recusa a lhe aceitar menos do que ela merece. Alguém que escolhe a si mesma quando os outros não o fazem. Alguém que finalmente aprendeu que você não pode salvar um relacionamento com alguém que já o deixou emocionalmente. Todas as manhãs, quando eu acordo no meu loft, observando São Paulo ganhar vida fora das minhas janelas, eu me lembro daquele momento em nossa cozinha no Pacaembu, quando tudo mudou. O momento em que eu parei de lutar por alguém que não estava lutando por nós e comecei a lutar por mim mesma. Eu finalmente me escolhi, e foi a melhor decisão que eu já tomei. Se esta história de libertação estratégica te cativou do começo ao fim, acione o botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Camila entregou aquela resposta perfeitamente calma. Você está absolutamente certo. Para o ultimato de Caio. Qual foi o seu momento favorito da jornada dela? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias envolventes de pessoas escolhendo a si mesmas. Inscreva-se e acione o sino de notificação para nunca perder um novo vídeo.